Começamos então o nosso bate-papo sobre organização da administração pública. Vamos colocar aqui para a gente organizar o raciocínio. Hoje vai ser quadro, beleza? Vamos fazer aqui bastante esquemas, tá? Bastante a teoria em si. Eu vou procurar esquematizar para que você anote no seu materialzinho aí. Então, dentro do tópico organização da administração pública, tá? Vou abreviar aqui, administração pública, para sintetizar. A gente enxerga um subtópico chamado administração direta. Então se liga, ok? Porque o recorte é justamente sobre a chamada administração direta. Legal? E tem bastante coisa para ser tratada aí. Legal, professor. Administração direta, tá? Para você que está lembrando os tópicos aí, para você que nunca ouviu falar, a ideia de administração direta, eu vou colocar aqui entre parênteses, ela também é conhecida como administração centralizada. Centralizada, ok? São sinônimos. Ah, professor, eu não gosto de sinônimo. Várias nomenclaturas para definir o mesmo instituto, a mesma situação. Meu querido aluno, fato é que elas existem, ok? E a gente precisa saber, porque se vier administração direta ou administração centralizada, a gente tem que saber o que isso significa na hora da nossa prova. Perfeito? Então, quando a gente pensa em administração direta ou centralizada, obrigatoriamente, quem que tem que vir à minha mente? São os chamados entes políticos, ok? Entes políticos. Nossa, professor, mas já tem uma porrada de nomenclatura aí? Direito administrativo, sim. É uma matéria extremamente técnica, perfeito? Mas eu vou passando o bizu aqui para vocês, vocês vão assimilando aí o conteúdo. Qual que é a ideia? Os chamados entes políticos. Quem são eles, professor? São pessoas jurídicas de direito público interno. Olha só que bonitinho o conceito. Tudo bem, mas quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno? Tá aqui, ó. União, estados, a gente tem o Distrito Federal e a gente também tem os municípios. Município. Joia? Legal? Então, olha só. Estado, vamos apagar aqui e deixar no singular para acompanhar o município. União, Estado, Distrito Federal ou município. Repetindo, são pessoas jurídicas de direito público interno. Traduz, que eu não entendi ainda. Estes quatro camaradas, quando você fizer a leitura no seu manual, na sua prova, esqueçam a ideia de espaço geográfico. Não é o estado do Paraná, não é o estado da Bahia, o estado do Ceará. Negativo. Lembrando que nós estamos tratando de organização da administração pública. Perfeito? A administração pública, para prestar serviço, ela tem que ser estruturar. As estruturas que integram a administração direta são justamente essas quatro aqui. Tudo que aparecer diferente de União, de Estado, de Distrito Federal e de município não é ente político. Perfeito? Se liga, eu particularmente não gosto, mas pode aparecer, já vi em questão de prova, aparecer entidade política ou também ente federativo. Quer anotar aí? Então, olha só, vamos colocar em parênteses de vermelho, só para a gente destacar aqui os sinônimos, ok? A gente pode enxergar aí como entidade política, ou ainda também os chamados entes federados, o ente federado. Tá ok? Tudo sinônimo de ente político. Perfeito? Pintou a expressão ente político, União, Estado, Distrito Federal ou municípios. Professor, mas o que significa tratar o ente político
como pessoa jurídica de direito público interno. Significa, meus queridos, que estes camaradas, eles possuem personalidade jurídica. Traduzindo, personalidade jurídica possibilita a essa estrutura que ela seja dotada de direitos, de obrigações e de deveres. Perfeito? Essa é uma característica muito importante que a gente vai anotar aqui. Legal? Então, quando a gente trata aí dos chamados entes políticos, eu considero eles como pessoas, ok? Pessoas jurídicas de direito público. Joia? Direito público. Muito importante essa informação, tá? Principalmente essa aqui, ó. Porque a gente consegue enxergar dentro do regime jurídico de direito público a ideia de regime jurídico administrativo. Tranquilos? Então a ideia de que o ente político seja dotado de personalidade jurídica, que é uma das suas características, implica em um ser dotado de direitos, obrigações e deveres. Legal? Beleza? Só que olha só, além dessa característica, eu também tenho uma muito importante. Não à toa eu vou estampar aqui para vocês de vermelho, ok? São pessoas jurídicas de direito público interno, são dotadas de personalidade jurídica e também são dotadas da chamada capacidade política. Não à toa, ok? Olha aqui comigo, eles ganham a nomenclatura de entes políticos. Perfeito? Tá bom, professor, mas não ajudou. O que significa capacidade política? Significa capacidade legislativa. Para a gente não perder o ritmo, vamos colocar entre parênteses o sinônimo aqui, ó. Capacidade política, ou também conhecida como capacidade legislativa. Se possui capacidade política, capacidade legislativa, ele faz lei. Quem que faz lei, professor? Pessoa jurídica de direito público. União, Estado, Distrito e Município. A ideia, a possibilidade de inovação no ordenamento jurídico é justamente traduzida por essa expressãozinha aqui, capacidade política. Perfeito? Então, os integrantes da administração direta possuem capacidade política, fazem lei. A gente tem lei federal, a gente tem lei estadual, tem lei distrital, tem lei municipal? Sim, exatamente a tradução dessa ideia. Perfeito? Tem mais coisa aí, professor, importante? Obviamente que sim. Outra característica dessas estruturas é que elas podem se dividir, se multiplicar, entre aspas, né, se capilarizar em estruturas menores, que são chamadas do quê? De órgãos públicos. Joia? O órgão público é justamente aquela estrutura que nasce com o fenômeno da desconcentração. Se liga, desconcentração, professor? Sim, é a criação de órgão público dentro de uma mesma pessoa jurídica. Teoria idealizada pelo Otto von Guercke, jurista alemão. Perfeito? A ideia ele copiou do corpo humano. Pô, se é pessoa, tem órgão, tem coração, tem pulmão, né? Alguns não têm cérebro, vez ou outra, mas enfim, era para ter. A ideia é justamente baseada no corpo humano. Se é pessoa, tem órgão. Perfeito? E aí, a quantidade de órgãos públicos que vão ser criados depende da demanda de cada ente político. Perfeito? Por isso, e é justamente em decorrência dessa característica aqui, da possibilidade de um ente político se estruturar no chamado órgão público,
é que a gente vai ter uma série de questões na hora da prova. E é por isso que a gente pode aceitar como uma afirmativa correta que o desempenho das atividades dos entes políticos se dá através dos órgãos públicos. Principalmente porque estamos tratando dos entes políticos, prestam serviços públicos, joia, são integrantes da administração direta. Percebeu como eu estou repetindo aqui os conceitos para que você fixe, né? Nosso cérebro ele aprende por repetição. Essa parte do direito administrativo é teoria, tá? Então não adianta chorar. A gente tem que saber quais são as expressões que vão aparecer na prova, ler, identificar e aí acertar e correr para o abraço. Fechou? Tranquilos? Então, recapitulando, pessoas jurídicas de direito público interno possuem capacidade política e são estruturadas nos chamados órgãos públicos. Perfeito? O órgão público nada mais é do que uma estrutura, ok? Dotada de competência especializada. Perfeito? Se a gente parte da ideia de que o órgão público ele integra uma mesma pessoa jurídica, joia, ele faz parte de um todo, tá? É aquela ideia do cada um no seu quadrado. Cada órgão, e aí pouco importa o nome, se é ministério, se é secretaria, se é superintendência, cada um vai desempenhar as suas funções, as suas atribuições, as suas competências específicas atribuídas, que lhe foram atribuídas. Show de bola? Pô, beleza, professor, tá moleza. Tem bastante nome, mas tô pegando jeito. E é justamente o recorte que a gente vai fazer agora em relação a essa última característica, tá? Então eu vou trazer aqui, ó, vem comigo. A gente vai abrir um subtópico dentro do tema administração indireta e a gente vai tratar especificamente dos chamados órgãos públicos. Ok? Pô, teminha aí bom para aparecer na hora da prova. Órgãos públicos. Agora que a gente já sabe o que é esse miserável aí, é onde ele se situa dentro do direito administrativo, a gente aprofunda a sua análise. Perfeito? Primeira dica, tá? Que eu preciso saber o que é um órgão público. Isso a gente já sabe. A gente só vai pontuar aqui, ó. O que é órgão público? São centros, ok? Centros de competência especializados. Especializados. Massa, professor. Isso aí a gente já pegou o bizu. Outro bizu que a gente tem que lembrar na hora da prova. Como que eles são criados? Como se dá o nome a esse fenômeno de criação de órgãos públicos? Se liga. Desconcentração. Joia? Que não é sinônimo de descentralização. Perfeito? Em tópico oportuno, a gente conseguiu comparar desconcentração com descentralização. Pintou órgão público, liga, é o fenômeno da desconcentração. Os órgãos públicos são criados através de lei e esse fenômeno é chamado dentro do direito administrativo de desconcentração. Perfeito? Show de bola. Tem mais bizu? Tem. Se fosse para apostar em uma das características afetas aos órgãos públicos, eu apostaria nessa aqui. Ok? Porque a incidência é maior. Pensa comigo, e é mais fácil raciocinar porque a gente aprende só uma vez. Se os órgãos públicos são estruturas que fazem parte de um todo, que todo é esse, professor? As pessoas jurídicas de direito público significa dizer que elas não possuem personalidade jurídica. Vamos anotar isso aí? Olha só que importante. Tá? Órgão público não possui personalidade jurídica. E é exatamente em decorrência dessa característica aqui
que a gente compreende, que a gente entende o porquê que o órgão público não responde judicialmente, via de regra. Tá? Como assim, professor? Se tem um agente público que está lotado lá em determinado órgão, desempenhando as suas funções, e aí ele vem a causar um prejuízo a terceiro, um dano, ok? Se esse dano, né, recaiu sobre o meu patrimônio, quem que eu vou ter que processar? Contra quem que eu vou ter que demandar? É contra o agente público? Não. Ah, então é contra a estrutura do qual ele integra? Também não. É contra a pessoa jurídica a qual ela pertence. Se a gente pegar o exemplo aqui, fizer um recorte da União, nós temos lá a União e aí nós temos vários órgãos. Nós temos a presidência, temos os ministérios, temos as secretarias, enfim. Se o ministro faz caca, eu vou processar o ministro? Não, eu processo o ministério, o gabinete onde ele está lotado? Negativo, eu processo a União. Justamente por quê? Porque órgão público não possui personalidade jurídica, ok? Via de regra, ela não possui capacidade, ela que eu digo eles, né, os órgãos públicos, não possuem capacidade de demandar em juízo. Legal? Justamente porque decorre dessa característica. Mas, professor, pera lá, você falou de agentes públicos, que eles não serão responsabilizados? Serão, mas isso fica para um episódio à parte, tá ok? Nós estamos tratando aqui de órgãos públicos. Quando você estuda responsabilidade civil do Estado, aí a gente discute essa questão da pessoa jurídica ou do agente público, tá? Mas o nosso recorte aqui se dá em relação aos órgãos públicos. Vou puxar um OBS importantíssimo aqui, ok? Dentro do direito, né, direito penal, direito administrativo, enfim, né, dentro da ciência jurídica, quando tem regra, pode esperar que tem exceção. Tá aqui o primeiro exemplo do nosso encontro, ok? A ideia dos órgãos públicos de serem despersonalizados significa que não possuem personalidade jurídica, consequentemente, eles não podem postular em juízo, eles não podem, o órgão em si não tem capacidade postulatória. Legal? Então o ministério, quando ele quer processar, quando ele tem uma lide, um conflito com alguém, não é o ministério que processa. O ministério é órgão da União, do Estado, do distrito, do município, então é a pessoa jurídica que tem capacidade postulatória. Perfeito? Só que a observação que a gente puxa aqui é exatamente essa, tá? E olha aqui, ó, em vermelho para nunca mais esquecer. Observação. Os órgãos situados nas posições mais altas na relação de hierarquia da administração pública, tá? São os chamados órgãos independentes, ok? E autônomos, a gente já vai ver a classificação, eles possuem capacidade postulatória. Então a observação vai ser exatamente essa, a exceção, ok? Quando que um órgão público pode demandar em juízo? É na defesa das suas prerrogativas, ok? Então, na defesa das suas prerrogativas, joia? Prerrogativas. Um exemplo recorrente aí é a mesa da Câmara, ok? Dos deputados. Ela tem natureza de órgão, mas na defesa das suas prerrogativas, elas possuem o quê? Capacidade postulatória. Vou colocar aqui, ó, capacidade postulatória, ok? Postulatória. O que isso significa, professor? Capacidade de demandar em juízo. Para a doutrina mais modernosa aí,
os pensadores do direito administrativo, eles nem discutem mais essa questão de capacidade postulatória. Eles dão vários exemplos. O Ministério Público tem natureza de órgão, o PROCON tem natureza de órgão, e a gente já está cansado de saber que eles possuem capacidade postulatória. Mas para sua prova, se liga, que é essa expressãozinha aqui que aparece. Show de bola? Tranquilos? Então, a ideia de órgãos públicos sendo estruturas integrantes de uma única pessoa jurídica, criadas através do fenômeno da desconcentração. Dito isso, elas não possuem personalidade jurídica. Perfeito? Legal? E a gente viu a exceção. Vem aqui comigo, que agora a gente ainda continuando a ideia, trocando essa ideia sobre órgãos, a gente vai falar um pouquinho aí de classificação. Ok? Então, em relação à classificação dos órgãos. Classificação. Muito cuidado com a classificação dos órgãos, ok? Qualquer tema dentro do direito que fale de classificação, de espécies, nós temos muita variedade, muito por conta de que o direito administrativo, principalmente, é uma matéria muito teórica. Então tem doutrina que tem uma classificação, tem doutrina que tem outra, tá? Fica ligado. Com essa classificação que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão voar na hora da prova. Então, a classificação dos órgãos, joia? Órgãos. E aí a gente vai ter que tomar alguns pontos de referência. Vou esquematizar aqui para vocês. Primeiro ponto de referência quando eu trato de classificação é em relação à posição hierárquica, tá? Vamos destacar aqui, fazer um esquema bem legal para que você consiga visualizar. Então, quando a gente fala de posição hierárquica, ok? Posição hierárquica. Hierárquica. Nós temos a primeira classificação. Como se dá essa classificação aí, professor? Se liga, tá? Nós temos aqui 4 espécies, levando-se em consideração posição hierárquica. Nós temos chamados órgãos independentes, ok? E aí, necessariamente, como eu estou colocando aqui no topo da hierarquia, não à toa o nome, independentes, porque eles estão no topo da posição hierárquica. Dá um exemplo aí, professor. Presidência da República, joia? Governadoria, prefeitura, são órgãos independentes. Estão no topo da estrutura dos entes políticos. Beleza? Não dependem de ninguém. Alta capacidade e poder de comando. Joia? Logo abaixo, lado a lado com os independentes, a gente enxerga quem? Os órgãos autônomos. Autônomos. Ok? Como eu disse, estão logo abaixo na posição hierárquica, na estrutura hierárquica da administração. Ainda tem alta capacidade e poder de comando. Perfeito? Mas se sujeitam, obviamente, aos órgãos independentes, tá? Congresso é um exemplo de órgão autônomo, ok? Já em relação à terceira espécie, a gente tem os chamados órgãos superiores. Muito cuidado aqui, tá? Essa ideia, trazida pela doutrina dos órgãos superiores, ela pode induzir o candidato a erro. Superior, ele está acima de todo mundo? Nesse caso, não, tá? Ele está, inclusive, abaixo dos autônomos e dos independentes. Perfeito? Eles se sujeitam, tá, ao poder de comando dos autônomos e dos independentes. Show de bola? Quer anotar um exemplo aí de órgão superior? Procuradoria. Normalmente é classificado como órgão superior. Legal? E aí, aqui na base da pirâmide, nós temos os chamados órgãos subalternos. Subalternos. Estão na base da pirâmide hierárquica. Beleza? Exemplo de órgão subalterno, professor. Gabinete, setor de RH. Normalmente são esses exemplos que aparecem aí. Bacana? Show de bola? Voltando ali com o que a gente tinha acabado de anotar na observação. Olha só.
aquela questão da exceção, tá, da capacidade postulatória, a gente enxerga aqui, ó, embora tenha certa discussão, nesses dois aqui, ó, independentes e autônomos, eu consigo enxergar o quê? Capacidade postulatória, ok? Postulatória. Joia? Então, se liga, porque vira e mexe isso aqui também aparece na hora da sua prova. Perfeito? Então, essa é a primeira classificação em relação à posição hierárquica. Legal? Segunda espécie aqui, segunda classificação. Bora aqui avançar. Vou fazer outro esqueminha aqui para vocês, ok? Ainda em relação à classificação. Show de bola? Vou colocar aqui do lado, ó, em relação à estrutura do órgão. Estrutura do órgão, tá? Se liga, porque esse é o ponto de referência, tá? Vimos posição hierárquica, agora quanto à estrutura. Nós temos os chamados órgãos simples e os chamados órgãos compostos, ok? O próprio nome já indica, órgão simples, só tem ele. Normalmente, mas não é regra, e uma classificação não exclui a outra, perfeito? Normalmente, os órgãos simples também são classificados como órgãos subalternos. Só tem ele lá na estrutura, joia? Diferentemente dos chamados o quê? Órgãos compostos, em que eu consigo enxergar a multiplicidade de órgãos. Então, eu vou ter lá uma delegacia, regionais de ensino, perfeito? Escolas municipais são considerados, quanto à estrutura, órgãos compostos. Bacana? Beleza? E ainda a gente não pode confundir o quê? Com a terceira classificação, que é bastante recorrente aí, tá? Enquanto nós vimos posição hierárquica e estrutura, vamos colocar aqui do lado aqui, tá? Em relação às atribuições. Opa! Em relação às atribuições. Atribuições. Ok? E aí eu consigo enxergar também um binômio. São os chamados órgãos singulares, ok? E os órgãos complexos. Ou também pode aparecer aí colegiado. Vou colocar aqui em vermelho, ok? Colocar aqui, ó, colegiado. Joia? Também são sinônimos, beleza? As atribuições, ok? Quando eu tenho um órgão singular, né, também chamado de unipessoal, é mais rara aí essa hipótese, essa classificação, eu tenho o quê? Um agente decidindo, tomando a atitude, praticando o ato. Já em relação aos complexos, eu tenho uma quantidade maior, né, uma pluralidade de agentes. Perfeito? Então dessa forma se dá a classificação dos órgãos públicos. Se liga, tá? Uma classificação não exclui a outra. Posso levar em consideração posição hierárquica, posso levar em consideração as atribuições, posso levar em consideração a estrutura, tá? Aí vai te competir na hora dos estudos, saber bater o olho na assertiva e aí já mentalizar quais são essas classificações. Fechado? Combinado? Então tá aí todo o bizuzinho de administração direta, entes políticos e órgãos públicos. Espero que você tenha gostado desse bate-papo aí. Grande abraço.